Vamos conversar com a médica, mestre e doutora em saúde pública, pesquisadora em saúde do trabalhador, Maria Maeno. Bom dia, Maria. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes e as pessoas que nos veem também, né? É Bom verdade, já dia. temos transmissão aqui pela Rádio Brasil Atual TVT e também pelo YouTube. Maria, a gente tem aí uma discussão em meio a essa pandemia em relação à Covid-19 ser ou não uma doença do trabalho, né? Tivemos inclusive aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo a possibilidade de caracterização da Covid-19 como uma doença ocupacional. No seu entendimento, é isso mesmo que deve prevalecer, ou seja, a doença causada pelo coronavírus é uma doença ocupacional? Bom, eu não tenho dúvidas disso. Olha só, o raciocínio que a gente tem que ter é o seguinte: todas as pessoas que saem de casa para trabalhar, elas estão saindo porque são obrigadas a sair para trabalhar. Porque se você pode trabalhar de casa, se a sua empresa diz, olha, você pode trabalhar de casa, você vai trabalhar de casa. Se a empresa diz, você tem que vir aqui nas nossas dependências para trabalhar, então você tem que ir. Isso para as pessoas que têm emprego formal, não é? Para as pessoas que não têm emprego formal, para as pessoas desempregadas, etc., são pessoas que têm que buscar alguma coisa, porque para você poder ficar em casa, você tem que ter condições de sobrevivência. E essas condições de sobrevivência para quase 100 milhões de pessoas que solicitaram auxílio emergencial, né, é você conseguir o auxílio emergencial. Porque senão você não consegue ficar em casa, vai ficar em casa e comer o quê? Então, as pessoas que estão saindo para trabalhar, estão saindo, são obrigadas a sair para trabalhar. E como a gente sabe que o vírus tem alta transmissibilidade, quer dizer, ele pode ser, a pessoa pode se infectar, mesmo de pessoas que não têm nenhum sintoma, não terão ou ainda não têm, então a transmissibilidade é muito alta. Você pode ser infectado na rua, você pode ser infectado no transporte coletivo ou na própria empresa dos seus colegas, é, ou dos clientes, se você tiver contato com clientes. Então, são essas as questões fundamentais que nos fazem dizer que a Covid é uma doença relacionada. Agora, em relação às condições criadas justamente por essa pandemia, Maria, porque nós temos aí muita gente fazendo home office, né, o trabalho em casa, e nem sempre existem as condições adequadas para que seja exercido ali o trabalho. Por exemplo, condições de ergonomia, né, que a pessoa tem que ter ali uma posição correta, um equipamento adequado para poder exercer a sua atividade. Então, essa pandemia, além da Covid em si, né, de ser caracterizada como uma doença ocupacional, ainda também se relaciona com as condições que as pessoas estão trabalhando dentro de casa. Isso pode afetar muito a saúde do trabalhador. Sim, as pessoas que trabalham em casa têm que se adaptar. Você imagina, se você tem um casal e um filho que trabalha, por exemplo, numa casa, se você tem condições ótimas, isto é, uma dependência para cada um quarto para cada um, escritório para cada um, ok. Só que não é a condição da grande maioria das pessoas. Todo mundo está se apinhando nos apartamentos que são geralmente reduzidos, né? Então, tem gente trabalhando, eu conheço pessoas e tenho relato de pessoas que estão trabalhando na área de serviço, né? Por exemplo, porque o marido está não sei onde, na sala, por exemplo, o filho está em outro lugar, né? E aí já se esgotam, porque as coisas tiveram que ser feitas às pressas. Então, as pessoas enfrentam problemas desde esse tipo de coisa, quer dizer, instalações improvisadas, problemas de sistema informatizado, muitas vezes uma dificuldade de acessar a rede, você tem mil coisas. E, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar, ou tocando o seu trabalho, de uma forma que você tem que atender metas, por exemplo, atingir metas, por exemplo, numa dificuldade dessas, e ainda por cima, você tem que fazer as coisas de casa também, porque se você está em casa, você também tem as coisas de casa para tocar. Essa é a realidade de milhões de pessoas e das mulheres, então, muito mais, porque as mulheres, pelo machismo cultural que nós temos, as mulheres acabam sobrecarregadas mesmo assim. E se tem há filhos pequenos, também é uma outra dificuldade.
Se há pessoas idosas que você tem que cuidar, é uma outra dificuldade, são as obrigações em geral. Então, você acaba misturando o seu ambiente de trabalho, acaba sendo o mesmo ambiente em que você convive com a sua família. Então, a dificuldade de se respeitar esses espaços são enormes, né? Fora isso, você acaba trabalhando muito mais para poder cumprir a sua jornada e acaba para você cumprir as suas metas, né? Então, as jornadas são mais prolongadas. Eu tenho conversado com muita gente, não é? Todo mundo está trabalhando muito mais durante a pandemia, muito mais. Então, essa é a realidade. As pessoas podem vir a ter doenças relacionadas ao trabalho, seja do ponto de vista físico e seja do ponto de vista psíquico. E aí ficaria mais difícil ainda esse limite entre ser uma doença ocupacional ou não. Se você trabalha em casa, como um teletrabalho, trabalho remoto, há uma dificuldade sim, porque, claro, há uma dificuldade maior, né? Porque agora, de qualquer maneira, não em relação à Covid, nós estamos falando de outras doenças então, né? Aí eu acho que é uma questão de estudar caso a caso. Não são todos os casos que serão relacionados ao trabalho, mas é preciso estudar caso a caso. Você não vai ter, por exemplo, um problema que é comum ou exclusivo só dentro da empresa, por exemplo, intoxicação por chumbo. Impossível dentro da sua casa, não é? Mas você pode ter problemas mentais, ou você pode ter problemas físicos, de coluna, você pode ter problemas, lesões por esforços repetitivos, ou mesmo outras doenças, né? Porque nós somos mais sedentários, nós estamos dentro de casa, enfim, há vários fatores. Então, isso teria que ser analisado de uma forma mais cuidadosa. De qualquer maneira, essa é uma possibilidade. Agora, existe uma armadilha também. Quando você faz o teletrabalho, muitas vezes, não, existe uma medida provisória, a reforma trabalhista de 2017 fala o seguinte, que você tem que assinar um documento dizendo que você vai cumprir todas os procedimentos, as orientações que a empresa dá. Tá? E os trabalhadores, digamos que eles assinem pela reforma trabalhista. Então, eles são, na verdade, isentando as empresas por qualquer adoecimento que possa ter. O que as empresas podem argumentar? Se você tem uma doença, se você ficou adoecido, é porque você não seguiu o procedimento. Então, isso é uma falácia, é uma armadilha para o trabalhador, que, na verdade, ninguém pode prevenir o adoecimento dessa maneira. Maria, agora a gente chama a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Maria. Bom dia. Prazer em vê-la. Bom dia, Marilu. Um prazer também. Maria, e no setor que não é essencial, né? O trabalhador ele pode se recusar a trabalhar fora de casa, se convocado aí pela empresa? Em setor que não é essencial, o trabalhador pode, em tese, porque a lei garante que se ele se sentir numa condição que coloque a sua saúde em risco grave e iminente, ele pode. No entanto, na prática, é impossível acontecer isso, não é? Qual trabalhador vai se recusar a trabalhar nas condições em que o seu empregador coloca? Muito difícil, porque ele tem medo de ser demitido em plena pandemia, ele tem medo de ser demitido logo depois, não é? Fora isso, mesmo sem fazer isso, existe esse risco. Então, na verdade, o trabalhador, ele dificilmente fará isso. E Maria, tem um ponto aqui onde eu tinha lido, inclusive, o seu artigo, Marilu, você coloca o seguinte, de que o vírus pode ficar suspenso no ar por longos períodos em ambientes fechados ou com pouca ventilação. Quer dizer, enfim, aí a coisa complica, né, a situação desse trabalhador, né? Sem dúvida. Essa é uma característica do vírus. Não fomos nós que inventamos o vírus, né?
Então, o vírus tem características de alta transmissibilidade, de ficar bastante tempo, de continuar ativo por muito tempo em superfícies. Não é só o contato interhumano, pessoa a pessoa, mas é também o contato pessoa com superfície contaminada, né, com a presença do vírus. Então, existem várias formas de você ser infectado. E isso é um problema. Essas características acabam fazendo com que a gente fique mais suscetível a ser infectado, não é? Então, a ventilação é fundamental, tanto que nas orientações de todos os organismos internacionais e nacionais também, é dito que é importante que se ventile o local que você está trabalhando. Só que se você está trabalhando numa determinada condição que o seu empregador fornece, não é você que determina. Não é você que determina a questão da ventilação e nada. Você trabalha onde lhe dão. Equipamento de proteção individual também, que hoje é muito preconizado para todo mundo que tem contato. Enfim, saiu na rua, tem que sair desde a sua casa, inclusive nos elevadores, né? Tem que sair com a máscara também, né? Então, tudo isso, todos esses equipamentos têm que ser fornecidos pelo empregador. Se ele não fornece, fica difícil. E se ele não fornece e você compra, por exemplo, todos os seus colegas têm que estar com as máscaras também. Então, é fundamental que o empregador providencie as máscaras adequadas e em número suficiente para serem trocadas. Elas não podem ser reutilizadas, né? Essas máscaras caseiras ou máscaras de filtro, de máscaras cirúrgicas, né? Ou mesmo outras máscaras com filtros improvisadas, etc. Improvisadas não. Tem filtros e tem pessoas que estão fazendo máscaras caseiras reforçadas com filtro que funcionam como uma barreira razoável. Pessoas que não têm uma exposição muito alta. Certo. Maria, um dos argumentos para descaracterizar a Covid-19 como doença ocupacional é a evocação de uma lei, né, que considera a doença de trabalho, a doença endêmica. A epidemia não se enquadraria, não é isso? Aí você, inclusive, tem como exemplo aí a malária, né? Exatamente. Olha, essa lei é a lei da Previdência Social, é a Lei 8.213. E ela diz, num determinado artigo lá, fala assim, não são consideradas como doença do trabalho a doença endêmica adquirida pelo segurado do INSS, seguro do acidente do trabalho. Então, baseado nisso, nesta lei, muitas pessoas defendem, então, que a Covid não pode ser relacionada ao trabalho. Ora, a Covid não é uma endemia, a Covid é uma epidemia, E epidemia é diferente. A endemia é aquela doença que é extremamente, que é comum e que tem uma alta incidência numa determinada região, como a malária na região amazônica, né? Ela é alta todos os anos, né? Todos os anos, todo mundo sabe que ela é alta, que ela existe naquela região. A epidemia não, é aquela doença que apareceu, que tem um pico, nós não atingimos o pico ainda dessa Covid, e depois ela tende a se estabilizar e cair, a diminuir. Ela pode se tornar endêmica, é uma outra questão, mas nesse momento ela é uma epidemia, isso não há dúvida do ponto de vista conceitual. Portanto, a lei não se aplica à Covid de forma alguma. Por isso nós dizemos que a doença é relacionada ao trabalho, por vários motivos. Pelas características do vírus, a alta transmissibilidade, pelo fato que todos que estão trabalhando fora do domicílio são obrigados a trabalhar e porque a Covid não é uma endemia e sim uma epidemia. Certo, Maria, muito obrigada, viu? Um abração para você, gostei muito do seu visual, cabelo curto, tá linda. Obrigada, Marilu, um bom trabalho aí, hein? Obrigada, querida, um beijo. Obrigada. Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique em casa. Fica o recado aí. Conversamos com a médica, mestre e doutora em saúde pública pela USP, pesquisadora em saúde do trabalhador, Maria Maeno. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.